Fala rapaziada, beleza? Tô aqui mais uma vez para poder trocar uma ideia com vocês. Hoje eu quero falar sobre um tema que nas academias e até com algumas pessoas é um tanto pouco polêmico, que é a competição. Quero já falar que sobre tudo que eu falar aqui foi sobre coisas que eu vivi com competição, sobre o que eu tirei de aprendizado com as competições que eu fui. Certo? Espero poder passar um pouco para vocês entenderem um pouco o poder de você competir, de você participar do processo de uma competição. O modo que eu vou falar aqui, eu quero que você tenha consciência que isso pode ser em qualquer área da sua vida, seja no seu treino, seja no seu trabalho, seja alguma coisa da sua realização pessoal e assim por diante. Então, galera, muitas vezes quando eu vou conversar com algumas pessoas referente a esse tipo de tema, que é a competição, muita gente sente medo e cria um bloqueio muito grande referente a isso. Vou dar um exemplo como o jiu-jitsu. Muita gente tem medo de competir em jiu-jitsu pelo fato de lutar contra a pessoa. Às vezes a pessoa tem medo de que a outra pessoa machuque ela, ou que ela mesma não consiga alcançar os objetivos que ela propõe ali dentro da competição. Mas o fato de você competir é o que te faz entender aquilo ali. Quando você vai fazer alguma coisa contra alguma pessoa que você não conhece, que você não sabe quais tipos de movimento que a pessoa vai fazer, como a pessoa pensa, isso se torna uma curiosidade que de fato te faz trabalhar mais para você chegar mais preparado referente àquilo ali que a pessoa faz. Então assim, na minha opinião, acho que todo mundo deve participar de uma competição, seja de qualquer coisa, crossfit, corrida, dentro do trabalho como metas, né? Qualquer coisa. A gente precisa desse tipo de competição, porque a competição ela faz com que a gente passe por um processo, entenda tudo que a gente sente, tudo que a gente tem como barreira para aquilo ali, supere os nossos limites e sim, chegamos no resultado que a gente precisa. Eu falo que a competição ela te transforma em uma pessoa antes e depois. Às vezes a pessoa não entende esse fato da competição porque ela só enxerga o resultado final. Mas dentro de uma competição você precisa enxergar o processo daquilo ali. Por que eu falo sobre o processo? Tudo que você precisa fazer para competir, você precisa se preparar antes, seja para qualquer coisa. E lembrando que se você for preparar para uma competição, tem a ajuda de profissionais corretos para poder te auxiliar naquilo ali. Vou falar sobre a minha experiência com jiu-jitsu, que é uma das coisas que eu vivo até hoje. Toda vez que eu vou lutar jiu-jitsu, eu tenho em mente que eu quero ser campeão. Mas eu preciso entender o processo para ser campeão. Então, a gente precisa entender aquele processo ali. Se eu preciso perder peso, se eu preciso treinar mais, se eu preciso melhorar alguma coisa. Então, quando a gente olha por esse lado, né, do nosso processo, o que eu realmente preciso fazer, a gente esquece praticamente do resultado final e procura melhorar essa parte nossa aí. E é nessa parte que a gente acaba conhecendo outras coisas nossas, a gente acaba conhecendo outros limites, a gente acaba quebrando outros medos e a gente consegue chegar lá. Praticamente eu falo com a galera assim do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ele faz você sair da zona de conforto a todo momento. E a gente trabalha 3 pilares principais ali: mente, corpo e espírito. Por quê? O nosso corpo ele precisa estar preparado para o que a gente vai fazer. O nosso espírito ele não pode estar carregado de coisas ruins, porque senão ele acaba passando para a mente pensamentos ruins, que é onde bloqueia tudo que a gente faz. Então, a partir do momento que você está se preparando para uma competição, você precisa quebrar esse pensamento ruim. Você precisa fazer coisas que você não queria fazer para chegar bem naquilo ali. E aí você entende o quanto você pode. Você entende o quanto você é capaz. E isso tudo acontece dentro de uma competição. Vou dar outro exemplo. Vamos dizer que você estava trabalhando numa empresa de vendas ou qualquer coisa do tipo, e você está numa equipe onde a equipe precisa bater meta contra outra equipe. Você precisa entender o seu processo, entender o processo que a equipe precisa fazer para poder bater aquela meta específica ali. Então você vai procurar fazer coisas
para saber mais, para se preparar melhor para conquistar aquela meta. Então vamos dizer que você trabalha com vendas. Você vai lá, você vai estudar um marketing, você vai entender como conversar com o seu cliente, você vai procurar estudar como vai fazer as propostas para aumentar o seu ticket de venda ali com cada cliente. Então, isso tudo vai te fazer melhorar, vai te fazer você quebrar alguns medos e vai te fazer você ultrapassar o seu limite para conquistar o seu objetivo. Então, se você quer competir, se você quer participar de uma competição, entenda o seu processo. Esqueça o resultado final. Eu sei que todo mundo entra numa competição para ser campeão. Eu necessito disso. Todo mundo necessita. Só que a gente precisa trabalhar o nosso processo. Entender o nosso processo. Sabe? O resultado final, ele faz com que a gente entenda se você se preparou certo ou não. Por isso que eu falo que a gente tem que estar ligado no processo. É dia após dia ali que você vai ver o que vai ser seu resultado final. Às vezes eu procuro ver vídeo de pessoas, de atletas de alta performance, pessoas de alta performance, e eu entendo o processo que eles fazem para poder chegar naquilo ali. Tem alguns atletas assim que os caras trabalham tanto, têm a mente tão blindada, que eles já sabem o resultado que eles vão ter ali naquela competição. É um lugar muito difícil de chegar, mas a gente precisa entender como chegar ali. Então, você tem que parar de enxergar o resultado final das outras pessoas e entender qual que vai ser o seu processo. Se no seu processo você precisa perder peso, perca. Lute com a sua mente que você às vezes precisa comer um pouco menos, que você precisa às vezes cortar um carboidrato sob indicação de algum nutricionista, que você precisa cortar alguma coisa que você gosta muito, para você fazer com que seu corpo ou até mesmo a sua mente chegue naquele ponto específico para você conseguir chegar no seu resultado. Então, se você que está me vendo agora, me escutando, quer competir, quer fazer alguma coisa, faça. Entenda tudo o que você precisa fazer para você ter o resultado que você procura. Coloque isso em um plano, seja no computador, seja por escrito. Coloque metas dentro desse plano, em cada processo, até você chegar onde você quer chegar. A competição, para quem faz, ela é um transformador de vidas. Eu conheço inúmeras pessoas que passaram pelo fato da competição e hoje vivem de um jeito totalmente diferente e fazem coisas que há tempos atrás elas nem imaginavam que poderia fazer. Eu estou falando isso por experiência própria porque eu vivo isso. Dia 4 de agosto agora eu vou participar da 4ª etapa da Liga Mineira e eu tenho me preparado muito. Eu tenho desafiado minhas vontades, eu tenho desafiado minha mente, eu tenho desafiado meu corpo, né? Eu tenho proposto para mim eu treinar às 5:30 da manhã. Então quando eu acordo é uma briga entre eu, a minha mente, a cama, o meu sono e entre outras coisas. Então cada momento que você vence ali, você fica mais perto do seu objetivo. Às vezes os caras falam assim, é papo de coach, é papo disso, daquilo. Não, não é papo de coach, isso é realidade. Procura fazer isso para você ver como é que vai ser a sua modificação de vida. E o melhor disso tudo é que isso expande para todas as outras áreas. Quando você menos espera, você consegue performar bem em todas as outras áreas. Você consegue enxergar esse processo em todas as outras áreas. Seja você como um pai de família, seja você como esposo, seja você como um filho, seja você como qualquer coisa, você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Então, mais uma vez, se você quer competir, entenda seu processo e faça. Faça o seu processo. E se você gostou do vídeo, compartilha com a galera, curte, comenta e deixa aqui embaixo qualquer questionamento. Se você achou alguma coisa ruim, se você pensou assim, pô Matheus, eu penso diferente de você, compartilha comigo aqui pra gente trocar uma ideia. Beleza? Tamo junto. Os